gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 18. Apenas o versículo 15. Gênesis capítulo 18, apenas o versículo 15. Gênesis capítulo 17, apenas o versículo 15. 17. Amém? Só um versículo, é aquilo que o Senhor, e tem relação com 1 Pedro, e eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. Amém? Deus diz assim: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Os irmãos podem sentar. Eu vou pedindo a ajuda de vocês, né? Como eu disse, se eu perguntar para todo mundo aqui que está aqui, vocês podem me ajudar. Não me deixem no silêncio, não. Me digam uma característica de Sara. Sara, a esposa de Abraão, que a gente conhece. Uma característica sobre ela. Alguém vai falar? Estéril, muito bem. Fervorosa? Fervorosa. Estéril. Como eu disse, mulher de Abraão, quando a gente se casa, né? A gente começa a ser chamado, a Kézia, esposa do Adriel, né? Sempre assim, quando a gente se casa, a gente começa a receber o nome de outro. E também, mas o que essa mulher era conhecida? A Bíblia diz também que ela era uma mulher bonita, não é isso? Não está escrito isso? Por algumas vezes, Abraão até mente, porque ela era uma mulher bonita. Era uma mulher estéril, era uma mulher nômade, cada dia estava num lugar acompanhando o esposo dela. E Sara, parece que ela conhecia muito bem essas características que ela tinha. Sabia que era, quando eu estava pesquisando também, ela era velha, né? A Bíblia diz que ela era velha, por isso que ela já também não podia ser mãe. Ela era estéril, esposa de Abraão. Eu coloquei aqui, nômade, bonita, velha. Todas essas características, as pessoas sabiam falar sobre Sara. E Sara também sabia que essas eram as características dela. Assim como eu e você sabemos quais são nossas características. Eu falo muito alto, minha irmã já fala mais baixo. Uns têm o cabelo liso, o outro o cabelo enrolado. Eu sou esposa do Adriel, estou na igreja do 4C. Todo mundo sabe quais são as características que nós temos. Mas hoje eu quero falar das características que Deus vê em nós. Porque a característica que o outro vê em mim não é interessante. O que é interessante é o que Deus vê sobre mim e o que Ele sabe ao meu respeito. Porque saber sobre nós, as pessoas até imaginam. Mas os irmãos aqui nunca foram na minha casa. Os irmãos aqui não conhecem a minha vida no íntimo e eu também não conheço vocês. Então, talvez, quando eu olhar para vocês, eu vou apontar características. Mas a característica mais importante é aquela que o Senhor, Ele olha e Ele vê. Não. Todo mundo está dizendo que é assim, que é meio tortinho, que é velho, que é estéril, que é nômade, que é só a mulher de Abraão, mas eu estou vendo a mulher de uma grande nação. Olha só que interessante, quando a gente começa a pesquisar as coisas, no contexto histórico antigamente, a mulher, irmãos, não por nada, mas ela não tinha muito espaço, era mais a figura masculina, os irmãos sabem disso. E eu fiquei me perguntando, por que Deus fez o autor de Gênesis pegar um versículo específico e deixar claro que Deus mudou não só o nome de Abraão, que era Abrão, mas também o de Sara? Porque o propósito não era apenas só com Abraão, porque se fosse só com Abraão, a descendência poderia ter vindo de Agar, mas Deus falou, não, eu quero mudar o nome de Sarai também. Ela vai ser a mãe de uma grande nação. O propósito, Deus foi maravilhoso.
maravilhoso com Agar, quando a gente vê o encontro que ela teve com o Senhor no deserto, foi lindo, mas não era. Ser mãe de uma grande nação era para Sara. Só que Sara, ela estava tão acostumada com as características que falavam sobre ela, que nem ela acreditava que o que Deus estava falando com Abraão era para ela também. Só que aí vem o Senhor, no capítulo 17 de Gênesis, e diz: olha, avisa para sua mulher que o nome dela não é mais Sarai. Avisa para sua mulher que eu não conheço ela só pela esterilidade dela. Eu estou dizendo que Sarai agora é Sara, e eu vou fazer dela uma grande nação. Mas aí, eu estava pensando na minha casa. Kézia, eu estava pensando com o Senhor, eu falei: Senhor, mas nem todo mundo é estéril, né? Eu falo, né? Eu gosto muito de brincar com isso, que eu sou uma adolescente e tô mãe. Hoje o Adriel e minha mãe falaram comigo: você tá perto dos 30. E eu falei: meu Deus, eu estou gerando, é diferente, a vida da gente muda. Tem hora que eu paro e penso: meu Deus, mês que vem vai ter um parto. E aí você fica com aquela coisa. Mas nem todo mundo é estéril. E eu falei com o Senhor, e eu fui pesquisar, né, o que significa a esterilidade e a falta de algo, de alguma coisa. E com certeza, irmãos, se eu perguntar para vocês, falta algo, precisa de algo aí. E talvez você está se limitando a isso que falta, porque foi assim a vida toda. Gente, Sara era velha, ela era idosa. Então ela cresceu. Chegou o período menstrual dela, ela, provavelmente, né? Vamos pensar, talvez não veio, mas desde que ela se casou, ela já sabia: eu não posso. Esse problema aqui, eu já me acostumei com ele. Essa dificuldade, essa esterilidade aqui é assim mesmo. Mas o nosso Deus é um Deus que pega isso, olha, e não deixa que continue assim. Então, talvez você não é estéril, talvez você pode ter filhos, mas você está com outra falta aí onde você está. E o Senhor, o mesmo Deus que mudou o nome da dor de Sara, é o Deus que muda o nosso nome também. É o Deus que muda a nossa história também. Eu estou muito apegada à questão de nome. Eu falei até isso no retiro espiritual. Eu acho que vocês estavam lá no dia que eu falei, porque eu fiquei muito apegada quando eu comecei a pesquisar o significado dos nomes. Meu marido, ele chama Adriel e eu chamo Kézia. E os nossos nomes não são nomes bonitos na nossa concepção. Então a gente tinha muito medo de quando o nosso filho nascesse, o nome dele fosse feio. Então a gente começou a pesquisar. E o Adriel, eu falava um nome e ele falava assim: mas o fulano chama esse nome. Aí eu vou olhar para a criança e eu vou achar que parece. E eu falava outro nome. E aí eu até falei: Adriel, mas não tem como, né? Não tem como a gente inventar um nome. A criança vai ter que ter um nome. E fui pesquisando significados, que eu tinha muito medo de colocar um significado ruim. E a palavra do Senhor, quando o Senhor nos chama pelo nome, quando o Senhor, ele faz que tem muito a ver com a nossa história. E ele precisou mudar o nome de Sarai. Ele precisou. Porque o nome dela estava associado à dor dela. E aí, quando eu estava fazendo, não sei se o pastor vai lembrar disso, quando eu estava fazendo o meu curso de noivo na casa dele, que a Cristiane fez uma lasanha pra gente, maravilhosa, foi muito boa. Ele estava dando, né, um ensinamento, virou pregação, o curso de noivo virou pregação, foi uma bênção. Mas ele trouxe um versículo que se encontra em 1 Crônicas, e eu anotei aqui, ó, 1 Crônicas, capítulo 4, que fala a história de Jabez, ou de Jabes. A mãe dele, quando concebe ele, pensa, irmão, ser mãe é a coisa mais importante que um bebê tem. A mãe dele diz o que sobre ele? Coloca esse nome aí. Qual que é o significado? Aquele que traz dor. Aquele que vai causar sofrimento em alguém. E Jabez, ou Jabes, como você preferir, ele poderia ter pegado isso e falado: eu sou alguém que vou trazer dor
eu sou alguém que vou trazer sofrimento, mas ele escolhe falar, Senhor, abençoa-me. Em outras palavras, ele escolhe dizer, Senhor, muda a minha história, muda o jeito que disseram sobre mim. E a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre entre todos, porque ele escolheu ouvir o que Deus tinha a respeito dele. Nem o que a mãe dele tinha falado sobre ele importou. O que importou era o que Deus tinha a respeito sobre ele. Irmãos, como que isso é profundo? Falar, eu já aprendi isso, falar sobre nós. Falar sobre você, até o papagaio vai falar, mas o que importa é o que ele diz que nós somos. O que vai importar é o que ele pensa ao meu respeito, e a palavra do Senhor diz que ele tem pensamentos de paz. A palavra do Senhor diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal. A palavra do Senhor também diz que ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Como que isso é tremendo. Eu que não presto, você que não presta, nós que estamos aqui merecedores, não merecedores da graça de Deus. O Senhor, ele olha, mas espera aí, eu tenho um plano para a vida dessa pessoa, eu consigo escolher. Eu fico pensando, quando a gente vem para o culto com o coração angustiado, pensando em desistir, e o Senhor levanta alguém para dizer, eu mudo essa história, sim, eu sou especialista em mudar, eu posso mudar, eu posso transformar. Não foi assim com a mulher do poço? Ela ia todo dia buscar uma água para tampar uma situação, para tentar resolver algo, até um dia que ela teve um encontro com o dono da vida, até o dia que ela teve um encontro com alguém que falou, eu não estou preocupada se você teve 5 maridos, eu não estou preocupado se você carrega água, eu estou preocupado em mudar a sua história. Essa samaritana não tem problema, o Senhor, ele não está preso a títulos. O Senhor, ele não está preso à história. Se errou, errou mesmo, irmãos. Nós erramos mesmo. Tem pecado que a gente cometeu, que a gente falhou. Esquece isso em nome de Jesus. Muda isso aí em nome de Jesus e deixa o Senhor fazer de novo. Deixa o Senhor transformar. Não se prende a isso. Ainda pensando sobre a mudança de história, eu fico pensando Sara no cantinho dela, falando assim, eu fico pensando, né? Não sei se foi isso que aconteceu. Mas eu fico pensando em Sara ali. Poxa vida, meu marido é escolhido mesmo, né? Mas coitado, quem vai dar filho para esse homem? Que eu? Tô velha. Já passou o meu tempo. Não tem jeito mais. E aí a palavra do Senhor, a Bíblia, que é essa que a gente às vezes deixa de ler, né? Que a gente escolhe outras coisas. Aí, adolescentes, aí a gente se confunde no mundo lá fora, porque a gente não escuta, porque a gente não lê. Aí eu vou achar que eu sou aquilo que a influência disse. Aí eu vou achar que eu sou aquilo que a internet está dizendo. Mas o que você é aquilo que o Senhor diz sobre você. Isso é muito profundo. E eu fico pensando, Sara estava confusa. Só que parece não, né? É a verdade, é a realidade. Quando nós começamos a ler tudo para trás, toda a história pós-Abraão, nós percebemos que o Senhor, ele é especialista, e isso aqui é muito forte. E às vezes a gente acha que às vezes que é repetido, é jargão de pregador, mas não é não. Ele é especialista em mudar coisas impossíveis. E aí eu me encontro com uma viúva, e é bom a gente ir em várias partes da Bíblia para você entender que o Senhor quer falar com você mesmo. Ele não está falando só com o adolescente, não. A gente não cantou para ele passar lá na nossa casa, ele está passando. Ele está passando. Só que aí se você olhar para o lado e ficar perguntando, será que ela é em casa? É na sua casa mesmo. A viúva de Serepta, ela fez o que ela podia. Olha só. É muita gente entregando ponto, a gente entrega os pontos muito fáceis. O Senhor estava falando isso comigo.
estava com fome em Israel. Estava com fome. Ela tinha um pouquinho ali, né? Que dava para fazer o bolinho. Ela fez o bolo. Engraçado, ela nem pensou em orar ao Senhor. Multiplica esse bolo aí. Não, olha que loucura, gente. Olha que loucura. Esquecendo que tinha um Deus que falava. Esquecendo que tinha um Deus que mudava. Ela falou, eu vou fazer o bolo e vou deitar e dormir. Olha que coisa de gente doida. Vou fazer o bolo, comer, dar para meus filhos e dormir. Mas a Bíblia diz que um homem de Deus foi até a casa dela, e porque tinha um encontro com ela, passou lá na casa dela. Você está entendendo que o Senhor, Ele passa mesmo na nossa casa, Ele visita mesmo, Ele muda mesmo. Ele foi, o profeta vai até a casa dela e fala com ela, ó, o ato de fé, porque aí hoje, irmãos, a gente que está aqui hoje nesse culto, a gente precisa ter ato de fé também. O mar vermelho não abre se você ficar parado olhando. Nossa, Faraó tá vindo ali atrás. Moisés teve que tocar nas águas. E aí você tá esperando o quê? Tem um hino que eu gosto muito que fala que para atravessar o mar você precisa colocar o pé na água. Então, se você não tá colocando o pé na água, se você tá sentado no seu lugar, não clamando ao Senhor como o cego que clamou, Jesus Cristo, filho de Davi, vai continuar do mesmo jeito. Mas nós temos uma resposta do Senhor. Clama que Ele faz. Clama que Ele atende. Ele faz de novo, Ele começa de novo. É só clamar ao Senhor. Só. Melissa, eu posso gostar muito de você, mas eu não posso clamar por você. Pastor Renato pode ser um pastor muito bom, mas ele não pode dobrar o joelho na sua casa e pedir para o Senhor fazer de novo, para o Senhor transformar. Precisa ser você. O profeta foi na casa da viúva, mas quem fez o bolo? Quem fez o bolo? Ele podia ter ajudado ela, mas quem fez o bolo foi a viúva. E ainda, eu fico pensando, se fosse, eu sou uma pessoa que falo muito com os meus pais, eu ia falar, mãe, por que você está fazendo bolo para esse homem? A gente está aí, ó, ia deitar para morrer, vai gastar com esse homem e vai fazer comida para ele primeiro, mas a mulher, ela deu o ato de fé, colocou o passo na frente. E eu vou fechar tudo, eu vou fechar tudo. É porque eu fiquei muito maravilhada com o Senhor falando comigo. Eu vou voltar em tudo, vai fechar tudo. O Adriel, ele fica assim, eu fico preocupado, Kézia, você fala aqui, fala... Não, mas eu vou fechar tudinho. Ela tomou atitude. Eu tenho alguma coisa a perder? Quem sabe? Aleluia! Quem sabe se nessa noite, aí você que está sentada aí, fizer uma oração diferente. Quem sabe se nessa noite você, aleluia, quem sabe se nessa noite você fizer como a viúva, eu vou fazer o bolo. Eu vou fazer o bolo para ele. Eu já ia morrer mesmo, não é isso? Já estava dando errado, aleluia. Já estava dando errado mesmo. Então o que eu faço? Eu faço o bolo. E a palavra do Senhor diz que não faltou. Que não faltou. Multiplicou. O que é isso, gente? O que é isso? Então, o que o Senhor me encoraja a dizer aqui nessa noite, Ele está multiplicando. É emprego que precisa, Ele vai multiplicar. É restauração de casamento, Ele vai multiplicar e vai fazer. É a finança que precisa melhorar? É a finança que precisa melhorar? Teve bastante gente levantou a mão. Precisa. É o Senhor quem vai fazer. Eu achei muito bom. Pastor Renato entregou o diploma e falou, o carnê de dízimo tá aí, né? Já vai junto, sabe por quê? Você precisa lançar o Senhor. Você precisa lançar o Senhor. Irmãos, vê o tempo. Vai dar, vou no tempinho aqui, não vou passar não. Eu casei com o Adriel, né? Que benção, né? Queria muito casar com ele, irmãos. Verdade. Aí, minha sogra é de oração, sabe? E minha sogra me tem como filha. Só que minha sogra, ela, pastor Renato, o pessoal conhece ela aqui? Ela acha que família de pastor é muito chique, assim, né? Então, quando eu ia lá na casa dela no início do namoro, ela falou pra mim que falava assim, ó,
faz o Adriel terminar com essa menina. Tá inventando de namorar com essa menina, filha do pastor. Vai inventar de fazer festa de casamento. A gente não tem o que fazer, a gente vai passar uma vergonha, o meu filho vai ficar envergonhado. Minha sogra falou que ajoelhou e pediu pra gente terminar. Eu falei, olha, mas ela gosta muito de mim, tá, irmãos? Hoje a gente ri disso. E entrou a pandemia, né, aquela coisa toda. Começamos a construir. Eu falei, não, vamos construir uma casa. Aí o Adriel ficava assim, como é que eu vou falar com essa menina que eu não posso construir uma casa? Adriel, a gente vai construir a casa, o Senhor vai fazer. E o Adriel, ele vai. Como é que eu vou chegar lá no pastor Júlio? E o Adriel ficava, Kézia, eu tenho medo de falar com seu pai, eu vou passar uma vergonha. E teve um dia que eu precisei passar por um caminho diferente. O Uber me ensinou um caminho ali no Belmonte. Aqui, né, eu sou vizinho de vocês, posso até vir congregar aqui. Tô brincando. E o Uber falou assim, para você cortar do Belmonte para Ponte Alta, não precisa, você dá essa volta. Porque, irmãos, quando eu comecei a dirigir, eu faço, às vezes, o caminho do ônibus, quando eu não sei. Pra, né? Seguindo o ônibus, você vai chegar em algum lugar. Ele falou, não, menina, você gasta muito combustível, passa por aqui, por essa rua. Eu falei, passei, ele me ensinou. No outro dia, eu já estava de carro de novo, passei pela rua, tinha uma placa. Vende-se apartamento. Mandei para Adriel, você tá doida? A gente não tá tendo dinheiro para comprar cimento. Irmãos, verdade, Adriel tá aqui, Keila tá aqui. O Adriel falou, Kézia, a gente não está tendo dinheiro para comprar cimento. O saco de cimento dobrou o preço, não tem como. E tinha uma coisa lá na igreja do açude, que era o carnezinho do banco, que tinha que pagar. E minha mãe falou, será que você tá vendo negócio de casar? Você não tá tendo renda, né? Pandemia tá aí. Entrega o carnezinho. Eu não tem problema, a gente tenta passar o seu e do Adriel para outra pessoa. E a gente dava um valorzinho assim, pouquinho, mas ia fazer falta. Aí a gente fez igual a viúva. E eu não estou falando isso aqui porque a gente é muito bom, não. Morrendo de medo. Aí eu falei com o Adriel, não vamos deixar de dar o dinheiro do banco, não. Aí fizemos umas contas. Mas... É porque eu falei, Adriel, dando dinheiro do banco já está faltando, então não vai mudar muita coisa, né? Se já está faltando, já não está dando jeito. Mandei uma mensagem para o moço que estava vendendo apartamento. O homem me respondeu desse jeito. Oi, Kézia, você está indo ver a sua casa? Aí eu falei assim, eu tô indo ver a minha casa. Irmãos, sem Tô mentindo, Adriel? Sem R$1 no bolso. Fomos lá. Sábado a gente se arrumou como se a gente tivesse o dinheiro para comprar a casa. Cheguei, eu e o Adriel, a gente entrou dentro da casa e estamos lá. E o Adriel tá assim, Kézia, fica empolgando não. Tá vendo aqui, esse ambiente aqui, não dá para comprar. Aí o meu pai falou assim, eu vou aí também para ver o apartamento. Meu pai e a Keila chegaram na portaria, o homem falou assim, vocês são parentes da Kézia? Ela tá lá no apartamento dela. Aí a Keila olhou e falou, é verdade, isso é um testemunho muito forte. A Keila falou, apartamento da Kézia, a Kézia é muito linguaruda, nem vai comprar o negócio. O meu pai entrou dentro da casa e falou, Senhor, em nome de Jesus, colocou a mão na parede. Essa parede é da Kézia e do Adriel. Essa parede é da Kézia e do Adriel. Aconteceu, a Keila estava lá. E aí, o meu pai, Senhor, esse piso aqui é da Kézia e do Adriel, sem ter o dinheiro para comprar. Aí o homem falou assim, aí um amigo nosso falou assim, e o nome na caixa é difícil aprovar, se nunca tiver financiado nada. Aí o meu pai, mas o Senhor falou para a gente ter o ato de fé. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque o Adriel nem dormia, porque falou que não aprovava, vai o Adriel. Aí não aprova o meu nome, como é que eu vou chegar pro pastor Júlio e vou falar, pastor Júlio, então, eu tô querendo casar com sua filha, nem nome eu tenho, né? O Adriel estava muito desesperado. E minha sogra lá, Senhor, se não for, faz esses meninos terminar em nome de Jesus, que vergonha. Falaram pra gente que era quanto tempo, Adriel? Uns 2 meses para aprovar, né? Que demorava. Com 1 semana o Adriel me liga, desmaiando mesmo, passando mal. Eu falei, Adriel, o que está acontecendo? Ele estava trabalhando, ele quer, eu não consigo falar. Eu não sei o que aconteceu.
Eu não sei. O nosso nome aprovou. A gente pode... E aqui? Nisso tudo acontecendo, e eu chegando para os outros, você vai ser meu padrinho de casamento. E eu via o Adriel olhando assim, Kézia, não marca a data ainda não dá tempo. E eu marcando data do casamento, eu era assim, né? Fui e falei, não, eu vou fazer igual a viúva. Eu vou fazer o bolo. Estamos aí, se der errado, vai morrer mesmo. Se o nome não aprovar, já não tem casa mesmo. Mas o Senhor, quando você se posiciona... Quando você se posiciona, querido, quando você entende que é o Senhor que muda o nome, quando você entende que Ele te chamou para ser mãe, para ser pai de uma grande nação, você muda o cenário até você. Ah, Kézia, mas a minha história de vida é muito triste. Todo mundo se divorcia lá na minha família. Na minha casa ninguém consegue casar direito. Na minha casa sempre tem um desviado. Na minha casa sempre tem falência financeira. Mas é o Senhor que está mudando o nome nessa noite. É o Senhor que está fazendo diferente. E Ele me trouxe aqui para dizer isso. Aí eu perguntei para o Senhor. E aqui, está até anotado aqui. Falei, mas quem nós somos então? Porque Sara não sabia quem ela era. Porque ela estava arrumando uma outra mulher para arrumar. Aí eu anotei o versículo. Quem nós somos, Senhor? Nós somos, olha, a geração eleita. Nós somos o sacerdócio Ramanagasubianda real. A nação santa, o povo povo exclusivo do Senhor, para anunciar as grandezas daquele que pegou a Kézia, que pegou a Melissa, que pegou a Rebeca, que pegou a Cida, que pegou o Vitor e chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Então o que eu vim dizer aqui nessa noite, que você é geração eleita, que você é alguém que mesmo que digam que você é estéril, que você vai gerar. Vai gerar. Vai gerar. Onde? Na área que você precisa. Kézia, são tantas áreas que eu preciso gerar. Tem época que a gente está assim, né? Tem época que a gente precisa que o Senhor haja em todas as áreas. A Bíblia diz que não faltou a farinha para a viúva, nem o azeite, até que choveu. Ele é o Deus da provisão. A Bíblia diz que passou um pouco de tempo, mesmo Sara rindo, mesmo ela arrumando a H lá para a história toda, ela gerou Isaac, a alegria da vida dela. Irmãos, e qual é a nação de Israel? Israel podia ter se perdido no meio do caminho, mas tinha uma promessa para Abraão. O Senhor tinha falado. Era com Sara mesmo o negócio. É com você mesmo o negócio. 9:5. E olha só, eu te convido nessa noite a ficar de pé. E aleluia, aleluia. Aleluia. Ô, irmãos, eu estava lá na minha casa e eu escrevi assim, olha, Sara pensava que seria apenas alguém que assistiria o milagre na vida de Abraão, mas ela foi protagonista. Você não vai ficar assistindo só a história dos outros, não, irmãos. Aleluia, nós vamos ser protagonistas daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor marcou esse 21 de abril, aleluia, para dizer que Ele está mudando o nome aqui nessa noite. Para dizer que Ele está mudando história nessa noite. E aí eu quero que você, porque eu também estou aqui recebendo. Quando eu escrevi isso aqui, eu falei, poxa vida, eu queria que alguém falasse isso aqui para mim, que eu tô... Olha só, irmãos, em nome de Jesus, aonde você estiver, às vezes, eu falo, eu vim com muito medo. Falei, ai gente, eu vou falar as coisas errado lá, Senhor, eu tô com medo, mas o Senhor me encoraja muito a falar com vocês nessa noite.
Onde você estiver aí, sentadinho ou em pé no seu lugar, eu não posso fazer por você, você pode. O cego, ele estava à beira do caminho. Ele podia ter ouvido todo mundo mandar ele calar a boca, mas ele falou, não, eu vou clamar. Eu vou clamar. Pedro, olha só. Não tem como desviar, não, porque aí a gente vai tendo um monte de alternativas. Pedro, ele estava com outros discípulos dentro do barco. Estava com tempestade. Pensaram que era um fantasma, mas aí... O único que andou sobre as águas foi ele. Os outros assistiram. Aí você escolhe o que você quer fazer. Você quer assistir? Pode assistir o irmão ser abençoado. Ou você pode tomar atitude aí no seu lugar e virar e falar para o Senhor, eu preciso que o Senhor faça por mim. Ah, Senhor, eu preciso que o Senhor mude o meu nome. Ah, Senhor, eu preciso nessa noite. Então, eu quero convidar você, aonde você estiver, que eu também vou fazer a mesma coisa. Feche os seus olhos e entrega para o Senhor essa esterilidade aí que você precisa que Ele resolva, essa falta que ninguém pode fazer. E aí, se você quiser fazer diferente, faça diferente. Faça como a viúva. Aceite como Abraão aceitou. E nós vamos clamar ao Senhor e Ele vai fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa noite gratos, Senhor, porque o Senhor marcou essa noite para mudar o nosso nome. Ah, Senhor, nós estamos gratos porque o Senhor escolheu Ramanagasubias essa noite para mudar a nossa história. O Senhor escolheu essa noite para dizer que vai fazer diferente, que vai fazer de novo. Senhor, e eu não quero e não posso sair daqui, Senhor, nem os meus irmãos do mesmo jeito que nós chegamos. Nós precisamos, nós necessitamos, Senhor, sair daqui nessa noite diferentes e transformados por Ti. Senhor, faz de novo. Ah, Senhor, faz de novo. Ramanagasubias. Senhor, aonde tiver uma porta que precisa ser aberta, Senhor, abre a porta em nome de Jesus. Ramanagasubias. Senhor, aonde tiver a libertação, em nome de Jesus, chega com a Tua libertação agora. Senhor, aonde estiver alguém carecendo da cura, em nome de Jesus, cura agora. Senhor, se tem porta fechada financeira, em nome de Jesus, abre as portas agora, em nome de Jesus. Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que nós somos a geração eleita, que nós somos a nação santa, e eu creio que eu sou sacerdócio real, eu creio que eu sou povo adquirido, Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite, faz mais uma vez, Ramanagasubias. Senhor, em nome de Jesus, Ramanagasubias. Ramanagasubias. Rimiande canta, Ramanagasubias. Senhor, em nome de Jesus, é noite, Senhor, de renovo. Ah, Senhor, é noite de renovo. Ramanagasubias. Senhor, não nos deixe sair dessa casa hoje da mesma maneira que nós entramos. Transforma, Senhor. Ah, Senhor, mas aí eu tô aqui no meu lugar me perguntando por que eu fui. Por que eu vim visitar aqui hoje? Ah, por que eu tô aqui hoje?
Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele tinha algo para falar com você nessa noite. Restauração na família. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esses adolescentes, Senhor, enche com Teu Espírito Santo. Batiza com Teu Espírito Santo nessa noite. E nós saímos daqui, Senhor, certos. Eu estou certo, você está certo? Nós estamos saindo daqui certos da vitória. Nós estamos, em nome de Jesus. Inferno que tem se levantado, em nome de Jesus. Demônio que tem se levantado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doença em nome de Jesus que tem se levantado da parte do inferno, em nome de Ramanagasubianda, em nome de Jesus. Nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Aramanagasubianda, Ramanagas. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ramanagas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ramanagas. Tarabanagas, Seremiande canta, Ramanagas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. É no Teu nome que nós clamamos. Senhor, em nome de Jesus, irmãos, eu já vou encerrar, mas eu preciso dizer algo em nome de Jesus. Toda a confusão do inferno que está vindo sobre algumas mentes agora, em nome de Jesus. Todo levante do diabo que está vindo agora, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós estamos clamando. Quem está dizendo que está mudando o nome é o Senhor. Por mais que o diabo está soprando outra coisa aí no seu ouvido, é o Senhor quem está falando nessa noite. No nome de Jesus nós clamamos, Senhor, agora. Nós clamamos, Senhor, desentope esse ouvido que está acostumado com a palavra do inferno, com a palavra do diabo. Em nome de Jesus, está repreendido agora pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, essa cura é espiritual. Rabai decanta, Rabanagas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arabanagas. Em nome de Jesus, nessa noite, aonde você estiver, você está sendo liberto agora em nome de Jesus. A cadeia que prende a sua vida, a sua família está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Aramanagas subianda, Aramanagas. Olha. Deixa eu te dizer, o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso. Ele diz que não vai ter festa, ele diz que não vai ter história nova, ele diz que vai continuar desse jeito mesmo que não tem cura, mas ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira e eu não sei que mentira ele tem dito ao teu respeito, mas é o Senhor que me encoraja a dizer que ele está mudando o seu nome aqui nessa noite. Em nome de Jesus, ele é mentiroso. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está trazendo confusão está repreendido agora pelo nome de Jesus. E nós, Senhor, nós estamos saindo daqui comemorando a vitória que o Senhor entregou para nós. Nós estamos saindo daqui nessa noite com o testemunho pronto para o culto de quinta-feira. Aleluia! Nós estamos saindo daqui prontos para testemunhar no grupo hoje que Ele fez, que Ele transformou, que Ele mudou em nome de Jesus.